Fala rapaziada, professor Marcos Ferrer na área aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à gestão de pessoas, certo? Muito importante você concluir o curso, muito importante você enxergar os conceitos e a teoria como um todo, mas claro, toda a teoria tem que ser praticada e quando a gente fala de concurso público, a parte de você aprender, a parte de você entender como aquilo aparece nas questões é fundamental para que você possa se dar bem numa prova de concurso, certo? Então aparece aí na sua telinha uma questão lá de 2012 da Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. A gestão estratégica de pessoas surge como concepção empresarial a partir de... Antes de a gente falar especificamente dos momentos e das fases, qual que é a concepção empresarial? Certo? Concepção empresarial significa dizer quando que ela aparece efetivamente como uma estratégia de criação de valor, de criação de cadeia de valor, certo? É uma questão que é uma forma que as bancas estão gostando de falar, uma expressão que as bancas estão gostando de falar, que é a expressão cadeia de valor. Quando que aparece como uma cadeia de valor? Quando que as pessoas passam a ser percebidas como talentos? Quando que as pessoas na administração geral passam a ser percebidas como algo que pode diferenciar a organização no mercado? Certo? E aqui para isso eu preciso reter esse talento, eu preciso treinar esse talento, eu preciso desenvolver esse indivíduo, certo? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Letra A. Dos anos 1990, com a releitura do papel de RH, tendo entre seus conceitos de terceirização e da superação das questões trabalhistas. Superação das questões trabalhistas, será? B. Dos anos 1970, decorrente da crise de petróleo e de outros fenômenos, e tem entre seus conceitos o de capital intelectual. 1970, capital intelectual, será? Deste século, motivada pela globalização e amparada pelo desenvolvimento de TI, e tem entre seus conceitos a centralização tática. D. Da década de 80, decorrente de alterações nos cenários econômicos e sociais, e tem entre seus conceitos o de capital humano, ou E, o da década de 70, motivada pela vontade de grupos de profissionais de RH em colocá-los em nível estratégico, e tem entre seus conceitos da liberalidade. Bom, vamos lá. Vamos passar um pouquinho pelas fases da gestão de pessoas, ou fases de RH, recursos humanos. Primeira fase, anterior a 1930, é a fase do departamento pessoal. O departamento de pessoal tinha como principal preocupação questões jurídicas, de contratação e demissão de funcionários. Um departamento de pessoal era isso. Certo? Era praticamente um departamento jurídico, a extensão do departamento jurídico. Aqui, a grande preocupação da organização era com quais eram os documentos necessários para contratar e quais eram os documentos necessários para demitir seus funcionários. Essa era a principal preocupação, ok? A partir de 1930 até 1960, a gente começou a entender o comportamento humano. Certo? A gente começou a perceber, as organizações passaram a ter um pouquinho mais de preocupação com o comportamento humano. Aí a gente começa a agregar alguns conceitos, ainda que de maneira bem inicial, de motivação, ainda de maneira bem inicial, de liderança, de preocupação, principalmente com a rede informal. Lembra lá quando a gente fala da organização formal e a organização informal? Então a gente ainda se preocupava um tanto quanto com essa parte informal. A gente passou a se preocupar um pouquinho mais com as relações de trabalho, certo? Começamos a enxergar os indivíduos dentro da organização realmente como indivíduos que se comportavam de uma determinada forma. Bom, a partir de 1960 eu tenho um boom da gestão de pessoas. É onde efetivamente eu passo a me preocupar com as pessoas como valor. É onde efetivamente eu vou ter o conceito de capital humano. Capital por quê? Porque é algo que eu tenho que
perceber ele e manter ele dentro da minha organização. O capital humano significa dizer, é algo que pode me dar lucro, é algo que dentro da organização tem valor para a organização. Então, a partir de 1960, a gente começa a se preocupar com este capital humano. A gente começa a se preocupar efetivamente e estrategicamente com as pessoas, se preocupar com os talentos, se preocupar em como selecionar os melhores talentos, em como manter os melhores talentos e como principalmente desenvolver e treinar os talentos para que eles possam gerar cada vez mais valor para a organização, certo? A partir de 1960, essa preocupação. E nos dias de hoje, essa gestão de competências, aí a gente passa a ter a expressão que é o mapeamento de competências da organização, o mapeamento de competências do funcionário, o mapeamento de quais são as competências necessárias daquele cargo, e aí a gente passa a perceber o indivíduo e a gente tem o que a gente chama de gestão por competências, que a gente já conversou sobre, certo? Maravilha. Bom, então voltando aqui à nossa questão. 1990, a releitura do papel de RH, falando de superação de questões trabalhistas? Não. 1970, falando de capital intelectual? Ainda não. Ainda não, ok? Deste século, motivada pela globalização, desenvolvimento de TI e a centralização tática não. A partir da década de 80, na alteração dos cenários econômicos sociais, e aí sim o conceito de capital humano é forte. Letra D. A partir de 1980, a gestão estratégica de pessoas. Marco, alguns autores ainda falam hoje de gestão estratégica de pessoas? Claro, hoje a gente ainda vive a gestão estratégica de pessoas. A gestão por competência, ela é nada mais, nada menos do que um desdobramento da gestão estratégica de pessoas, certo? Ela não é nenhuma evolução, ela é um desdobramento. A gente trabalha a gestão estratégica de pessoas e um dos métodos de gestão estratégica de pessoas é justamente a gestão por competência, certo? Aí em 1970, a vontade dos grandes grupos profissionais e em nível estratégico, isso vai acabar mais adiante, certo? Então esse boom que acontece efetivamente a partir da década de 80, que é a preocupação do indivíduo como um ativo organizacional, como um ativo empresarial. Maravilha? Maravilha. Grande abraço, continue com a gente que tem mais questão por aí. Até mais, tchau, tchau.